E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Vamos que vamos, né? Vida que segue, pessoal. Vamos lá para nossa aulinha de história do Brasil. Hoje falando sobre a última fase do Império, o período de crise, pessoal, a crise do Império. Então, bora lá e foco nos estudos. Bom, turminha, coloquei aqui para vocês, né, alguns dados referentes aos escravos que foram trazidos para o Brasil, né? Então depois vocês deem uma olhadinha lá no slide, tá? Referente à quantidade, aos milhares de escravos que foram trazidos para o Brasil durante os séculos. Isso aqui eu sempre comentei em sala de aula com vocês. Vejam a quantidade de escravos que foram trazidos para o Brasil até 1850, quando nós teremos a Lei Eusébio de Queiroz, né? E aqui também a título de curiosidade para que vocês leiam os nomes dados a esses escravos no Brasil. Lembrando que eu já citei para vocês em sala de aula que qualquer escravo no Brasil era chamado de negro. Então poderia ser um escravo trazidos de África ou os escravos nativos aqui também eram chamados de negros, ok? Então vamos agora para os movimentos, o movimento abolicionista, né? Entendendo esse movimento abolicionista. Lembrando para vocês que foram cerca de 300 anos na história do Brasil, onde nós teremos a luta pelo fim da escravidão, onde escravos sempre lutaram contra esse regime de escravidão através de quilombos, através de assassinato aos seus senhores ou feitores, de abortos realizados pelas mulheres, né, que entravam em pantos, através de fugas, rebeliões e outros fatos que nós temos na história do Brasil. Esses indivíduos, né, esses que lutaram aí pelo fim da escravidão, eles, portanto, se organizavam dessa forma. Nós tivemos, já logo aí no período imperial, já no Segundo Império, nós tivemos alguns movimentos vindo de outros grupos, né? Nós vamos ter aí a participação de ativistas e também de intelectuais que passaram a formar as camadas sociais no Brasil. E com relação a esse movimento de abolição, nós temos algumas divergências em relação às propostas, né? Se nós pegarmos, por exemplo, os cafeicultores ali do Vale do Paraíba e da região nordeste do Brasil, esses não os cafeicultores, tá? Lembrando que cafeicultores do Vale do Paraíba e senhores de escravos na região nordeste do Brasil, tá, pessoal? Estes, para que o fim da escravidão ocorresse, eles exigiam que o governo pagasse uma indenização. E já existiam outros grupos que eram mais moderados e outros grupos radicais. Os grupos moderados, eles defendiam que essa abolição ela deveria ocorrer através de medidas oficiais, de medidas vindas por parte do governo, enquanto que os grupos radicais eles defendiam que essa abolição ela deveria vir do próprio grupo que luta pelo fim da escravidão, né? Então deveria ser uma conquista do negro por meio através das lutas. Então esses eram alguns dos pensamentos divergentes em relação ao processo de abolição durante o Segundo Império. Aí, lembrem vocês que nós temos uma evolução dentro dessa abolição da escravatura, né? Nós vamos ter em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que extingue o tráfico negreiro e coloca pesadas multas, mas não é porque nós vamos ter aqui um governo preocupado aí com a escravidão, tá, pessoal? É toda uma pressão internacional realizada ao governo brasileiro, tá? E aí, em 1871, em 28 de setembro de 1871, nós teremos a Lei do Ventre Livre, como ela é conhecida, a Lei
de Visconde, a lei que foi criada aí pelo Visconde, o senador Visconde do Rio Branco, lei do ventre livre. O que essa lei ela dizia, pessoal? Que a partir de 1871, a partir de 28 de setembro de 1871, todos aqueles filhos que nascessem de uma mulher escrava, esses filhos que nascessem no Brasil, a partir dessa data seriam considerados escravos. Porém, existiam algumas alíneas ali dentro dessa lei que autorizava o senhor proprietário dessa escrava a utilizar a mão de obra dessas crianças, né? Eles poderiam utilizar a mão de obras dessas crianças até os 8 anos de idade, e aí eles teriam a obrigação também de criar essas crianças, ou poderiam utilizar a mão de obra desses indivíduos, né, desses filhos dessas escravas, até os 21 anos de idade completos, e ali eles teriam uma indenização por parte do governo federal. Então essa foi a lei do ventre livre. Governo federal não, do governo imperial, pessoal. A lei do sexagenário, criada em 1885, também é uma piada, né? Uma lei que acabou sendo considerada aí de forma esdrúxula, uma lei esdrúxula que foi considerada como a lei da gargalhada nacional, né? A lei do sexagenário, que foi a lei criada pelo senador Saraiva Cotegipe em 28 de setembro de 1885. Por que essa lei foi considerada uma lei da gargalhada nacional, pessoal? Porque é bem claro para nós, né? Diante das condições que esses indivíduos trabalhavam, né, as condições de trabalho, era muito difícil algum desses escravos chegar aos 60 anos de idade com condições ou aos 60 anos, né? Era muito difícil. E quando chegavam, as condições desses indivíduos já era bem precária, né? Uma saúde bem precária, ok? E mesmo que chegasse aos 60 anos de idade, vejam o que essa lei permitia. Como eu disse para vocês lá na lei anterior, que é a lei do ventre livre, aqui na lei do sexagenário também existia uma brecha, onde esses senhores eles poderiam utilizar a mão de obra desses escravos por mais 3 anos ou até completarem 65 anos de idade. E essa lei ela acabou sendo, de certa forma, benéfica para o senhor de escravo. Por quê? Aos 60 anos de idade, esse escravo, é lógico que ele vai produzir muito menos em questão de trabalho em relação ao escravo com menor idade, ou até mesmo se nós compararmos com quem tem mão de obra, com quem é assalariado, né? Então por isso que acabou sendo considerada como a lei da gargalhada nacional. Ok? E aqui para vocês entenderem o preço do escravo, como ele iria reduzindo. Com 30 anos de idade ele valeria ali em torno de 900 mil réis, e chegando aos 55 e 65 anos de idade ele valeria apenas 200 mil réis, tá? E ali nós temos dentro dessa lei muita oposição. Então nós vamos ter pessoas que em todo o país vão acabar se opondo a essa lei. E vejam, ao invés da lei promover uma certa liberdade, ela vai promover maior radicalização nas lutas contra a escravidão, vai promover maior fuga em massa desses escravos, né? Maquinistas passavam e auxiliavam esses escravos na fuga, então eles reduziam a velocidade da locomotiva, e as pessoas que imprimiam muitos dessas gráficas que imprimiam os textos, eles acabavam se recusando a imprimir textos defendendo a escravidão. Em 1887 nós teremos os militares lançando um manifesto contrário também à escravidão. Lembrando vocês que dentro do quadro do exército brasileiro, desde a Guerra do Paraguai, já haviam sido incorporados muitos negros que haviam sido libertos para lutar nessa batalha,
ok? E ali durante a década de 80, a situação ficou mais conflitante entre os militares e o império, em especial o imperador. E por fim, a nossa última lei escravista, que é a Lei Áurea. Vejam, pessoal, nessa Lei Áurea, a partir de 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que era a princesa regente do Brasil nesse momento, ela vai assinar a lei feita aqui pelo João Alfredo, né, o senador João Alfredo, esta lei que extinguia a escravidão no Brasil a partir desta data. Então ela vai sancionar. E uma coisa interessante, ela acabou entrando aí para a história como a redentora, né? Mas vejam, o Brasil foi o último país a extinguir a escravidão no mundo, tá? E a pressão já era forte dentro dentro do parlamento. A pressão já era muito forte. O Brasil, portanto, foi o último a extinguir. Se nós analisarmos em toda a América, já haviam os países extinguido a sua escravidão, muitos deles há muito tempo, né? O Paraguai, logo que se tornou independente, já não existia, proclamou lá a sua independência, já não existia mais escravidão. Nós vamos ter o Haiti também com as revoltas escravistas. Depois, em 1843, nós teremos a extinção da escravidão no Uruguai. Em 1865, 5 anos depois da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, já foi extinta a escravidão nos Estados Unidos. Em Porto Rico, em 1873, e em 1886, então aquele que tem uma data mais próxima ao Brasil, será Cuba. Então Cuba vai ser aí o penúltimo a extinguir a escravidão. Então o Brasil foi o último a extinguir essa escravidão devido à pressão interna dentro do parlamento e uma pressão também da sociedade e uma pressão internacional, onde muitos dos novos grupos das camadas sociais que estão surgindo, eles queriam uma integração do Brasil dentro desse capitalismo mundial, ok? E a nossa escravidão freava essa inserção do Brasil nesse cenário econômico. E aqui, pessoal, uma coisa que eu coloquei para vocês, para que fique bem claro, tá? A Lei Áurea, ela não vai indenizar nenhum escravo que foi liberto, não haverá nenhuma preocupação em inserir esses indivíduos no mercado de trabalho e muito menos houve a preocupação de dar condições para que esses indivíduos pudessem desenvolver algum tipo de atividade econômica ou tivesse um lar. Então não foi dado a eles propriedade alguma, ou seja, terras, não foi dado a eles emprego, pensão e nem indenização. Não foram, portanto, esses escravos, eles não foram, portanto, incorporados à sociedade. Eles simplesmente foram libertos e jogados ao Deus dará. E com relação aos cafeicultores do Vale do Paraíba e aos senhores de escravos do Nordeste brasileiro, né? Vejam que esses também não receberam nenhuma indenização. E ao não receber essa indenização, nós teremos eles se afastando da monarquia e, portanto, cai aí o último pilar de sustentação do império, que seriam esses senhores escravocratas. Eles, ao ficarem insatisfeitos com a monarquia por não terem a indenização, acabaram aderindo ao movimento republicano, considerados, portanto, os republicanos de última hora. Beleza, pessoal? E aí, vamos para os fatores estruturais. Além da questão abolicionista, nós temos os 3 últimos fatores que levaram ao fim do Império e, posteriormente, à proclamação da República. A primeira questão que nós vamos ver aqui é a questão republicana, pessoal. Essa questão republicana, ela surge ali em 1868, quando Dom Pedro II ele decide dar autoridade ao primeiro-ministro conservador de
desmantelar tanto o ministério como a Câmara dos Deputados. Com isso, Dom Pedro vai criar insatisfação externa e interna por parte de grupos liberais. E aí, em 1869, alguns dissidentes do Partido Liberal eles vão formar um clube que deram origem a um partido radical, que posteriormente, em 1870, acabará se tornando o Partido Republicano. Daí em diante, nós começaremos todo o movimento republicano. Por quê? Dia 3 de dezembro de 1870, no jornal A República, nós teremos a publicação do Manifesto Republicano, que foi redigido por Saldanha Marinho e Quintino Bocaiúva, e a participação de algumas personalidades brasileiras, onde nesse documento nós temos expresso alguns pontos: o combate à monarquia, a defesa ao fim da escravidão e a instauração de uma república federalista, ou seja, maior autonomia para as províncias, pessoal. Defendiam também um regime representativo com alternância no poder, em especial no Senado, que tinha lá o cargo vitalício. Beleza? 1873, com base em Itu, nós teremos a formação do Partido Republicano Paulista. Em 1888, os clubes republicanos que contavam em 70 com apenas 38 clubes, em 1888 já somavam em torno de 300 clubes. E ali nós temos a divergência desse movimento republicano. Nós temos o grupo que era mais reformista e, portanto, mais pacifista com relação à proclamação e a instauração de uma república, que seriam o grupo reformista ou evolucionista, formado ali por Quintino Bocaiúva e grande parte da aristocracia cafeeira paulista. Esse grupo ele defendia o caminho da legalidade para a proclamação de uma república de forma ordeira e pacífica. E o outro grupo, que já era um pouco mais radical, um grupo considerado aí revolucionário, liderado por Silva Jardim, composto por algum setor que representava alguns setores das camadas urbanas, então setores médios da sociedade e camadas populares. Esse grupo ele já defendia uma mobilização popular mais radical para derrubar a monarquia e assim instaurar uma república de base popular. Esse foi o movimento republicano. Por fora do movimento republicano, pessoal, nós temos outras causas sendo defendidas aí. Nós temos também a ideia positivista sendo defendida por fora aí do movimento republicano. Essas causas positivistas que era espalhado por dentro dos quadros militares pelo professor Benjamin Constant. Esse positivismo que veio de lá da Europa, as ideias de Auguste Comte, a ideia de ordem e progresso, que inclusive constam na nossa bandeira nacional. Ok? Aqui coloquei para vocês algumas outras causas, depois vocês deem uma olhadinha lá nos slides. Para a questão religiosa, pessoal, a questão religiosa que vai eclodir aí no Brasil também é uma desavença entre o governo imperial e a igreja, onde desde 1824, quando foi instaurado o padroado e o beneplácito no Brasil, não era autorizado nenhuma ordem papal no território brasileiro sem autorização prévia. Então ela não deveria ser colocada em prática pelos bispos ou pelos padres no Brasil sem autorização prévia de Dom Pedro II. E a nomeação desses bispos também caberia a Dom Pedro, tá? Lembrando que a Constituição de 1824 ela foi instaurada, ela foi colocada em prática, ela foi outorgada por Dom Pedro I, tá? Porém, nós vamos ter em 1874 a prisão de bispos de Olinda e de Belém, esses bispos que vão acatar diretamente as ordens do Papa Pio IX, né, e eles vão expulsar da igreja alguns clérigos que eram ligados à maçonaria.
Vejam que nesse evento nós teremos uma certa desavença com relação à igreja, onde essa situação será resolvida pelo ministro de Dom Pedro II, agora o Duque de Caxias. É ele quem vai resolver aí essa situação com a igreja, mas já era tarde, né? Após a resolução, após a situação sendo resolvida pelo Duque de Caxias, a igreja vai retirar o seu apoio a Dom Pedro II. E a última das questões que levaram à queda desse império vai ser a questão militar. A questão militar está diretamente relacionada à Guerra do Paraguai, onde o exército brasileiro ele vai incorporar a ideia de resolução de problemas da velha estrutura com ideias republicanas e liberalistas, principalmente com base no positivismo. Eles tinham um desejo de maior participação administrativa do governo, tinha uma maior incorporação no exército, no quadro do exército. Nós temos uma incorporação muito grande de negros, principalmente após a Guerra do Paraguai, né, que foram incorporados ali para lutar nessa guerra, e logicamente o desejo de acabar com a influência que a Guarda Nacional tinha sobre a política brasileira. O exército ele se via mais importante que a Guarda Nacional, porém no Império a Guarda Nacional tinha mais importância para o imperador que o próprio exército brasileiro. Para aumentar ainda mais o clima de insatisfação, em 1880 nós teremos alguns militares se opondo às ordens imperiais e estavam literalmente se opondo à prisão de alguns negros que o governo ou que as elites locais exigiam a prisão. Então esse exército ele vai se opor a essas ordens, levando à prisão de alguns oficiais. Deodoro da Fonseca é intimado a ir conversar com o Dom Pedro II. Deodoro da Fonseca, que era responsável pelo exército no Rio Grande do Sul, ele vai conversar com o imperador, ele que acreditava ser amigo íntimo, né, amigo bem próximo de Dom Pedro. Ele acaba nessa conversa indo a favor dos militares e em oposição ao imperador. Fato que causará a demissão de Deodoro da Fonseca e também do ministro da guerra. Assim, turminha, nós encerramos, portanto, o período conhecido como a crise do Império, e na próxima aula nós iremos para a proclamação da República e o início da República Velha no Brasil. Beijão a todos vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.